Oi, gente, bom dia. Eu vou hoje começar um vídeo que eu tive uma ideia. Então, eu pensei em gravar a semana inteira de estudos. Só como é muita coisa, pensei em gravar só time-lapse, pra vocês terem uma ideia geral da minha semana. Então, é isso. Vamos ver se esse formato fica legal. Me contem depois se vocês gostaram. Nina! E é isso. Segunda-feira, então, eu peguei uma leitura da matéria de Educação e Saúde, que na verdade é na quinta, mas eu gosto de adiantar, porque depois eu fico livre ou tenho tempo para corrigir qualquer coisinha que tenha dado errado. E essa leitura era sobre diagnóstico participativo, fala sobre algum problema que tenha na comunidade que vai atingir a saúde. Esse texto era sobre dengue. E foi um texto que aconteceu de verdade, né? Foi um relato de uma coisa que realmente aconteceu e sobre como a comunidade participou para resolver o problema. Nessa matéria a gente aprende a lidar com a comunidade e como agir para fazer educação em saúde. Aí sou eu escrevendo, né, a atividade que era para a semana. Nesse mesmo dia, então, eu peguei minhas anotações de tópicos em geriatria 1, porque à tarde a gente ia ter fishbowl, então essa é a minha forma de revisar, né? Eu anoto tudo durante a aula e na semana seguinte eu só vou grifando as minhas próprias anotações. O fishbowl ia ser sobre a CIF, a CID e também sobre as grandes síndromes geriátricas, que a gente está estudando nessa matéria. E o fishbowl foi muito, muito cansativo, durou muito tempo, então eu fiz ele durante a tarde e não estudei mais porque eu já estava muito cansada. Na terça-feira de manhã eu tive aula síncrona de estudos integrados sobre o núcleo gestão da velhice saudável. E aí, à tarde, depois do almoço, eu estava revisando a semana passada, né, de indicadores sociais. E depois eu ia assistir ali, o vídeo estava até pausado, assistir a aula assíncrona dessa semana, né. Eu sempre colo um post-it, coloco a data e o tema da aula para toda semana. E dessa semana era sobre indicadores sociais e políticas públicas. Então a gente estava falando mais ou menos como que os indicadores sociais eles ajudam, né, a fazer políticas públicas e também a medir para ver se elas estão sendo eficazes, efetivas e etc. Na quarta, então, eu peguei esse livro aí, que é sobre assistência ambulatorial para o idoso, porque eu precisava estudar sobre como fazer a avaliação gerontológica, porque a gente vai ter que entregar uma avaliação e um plano de envelhecimento que a gente vai fazer com algum idoso para a matéria de estudos integrados. Então aí eu estava pegando para fazer o roteiro de como eu vou aplicar, o que eu vou fazer, quais as ferramentas que eu vou aplicar para fazer a avaliação. E eu tô tendo que estudar isso, né? Porque como no semestre passado eu não fiz as matérias, eu teria tido a avaliação gerontológica 1, mas como eu não fiz, eu não tenho muita ideia de como fazer essa avaliação. Por isso que eu peguei esse livro e eu tava lendo sobre isso. Agora aí eu tô fazendo a atividade de presença para estudos integrados e eu sempre uso esse site que é o sinônimos.com, porque para escrever ele é tudo. Eu nunca consigo escrever sem usar ele porque eu sempre repito as palavras, então eu preciso sempre dar uma checadinha para ver um sinônimo para colocar ao invés de ficar repetindo as palavras.
Depois disso, eu peguei o documento do Ministério da Saúde sobre boas práticas na gestão da saúde da pessoa idosa, também para estudos integrados. Essa matéria tem bastante demanda e a gente ia fazer um trabalho sobre ele depois. A gente precisa apresentar em grupo uma parte dele que é a de atenção domiciliar. Então, aí nesse documento estava mostrando, né, falando mais sobre como é a atenção domiciliar no Brasil e também como ela é implementada no SUS. Quinta-feira, estou terminando de ler o documento de boas práticas, porque não deu tempo na quarta. Na verdade, eu estava bem cansada, essa semana foi difícil para mim, não foi muito produtiva. Normalmente eu faria praticamente o dobro dessas coisas, mas também era uma semana mais tranquila, porque essa semana agora que vem é feriado, né? Então tinha menos coisas para entregar, menos demanda, então foi mais tranquilo. Mas aí eu tô terminando o documento de boas práticas e graças a Deus que foi tranquilo, porque eu tava meio sem energia essa semana. Indo mais pro fim da tarde, eu tava fazendo o glossário de tópicos em geriatria 1. Na verdade, ele era em grupo, então cada um do grupo tava buscando por 5 palavras para buscar a definição e colocar no glossário. Mas eu particularmente não gosto desse método de avaliação, porque é muito difícil você buscar fontes confiáveis, que não seja blog e que seja científico, então eu não acho muito legal, porque dá muito trabalho e você não aprende quase nada. Mas, enfim, professor que sabe o melhor jeito, né? Chegou a sexta-feira e com ela veio a preguiça, o cansaço. E aí eu peguei o documento de boas práticas que eu tinha visto inteiro e fui fazer um resumo, mais ou menos do que eu tinha lido. Depois eu coloquei esse resumo em tópicos, mas não mostra aí. E eu fiz isso porque a atividade era em grupo, mas as minhas colegas todas, elas estavam muito ocupadas com outras matérias que eu não peguei, no caso, né, tipo prática, avaliação gerontológica 2. Então aí eu fui fazendo já um resuminho para ajudar elas quando elas forem ler, auxiliar. Então aí eu escrevi, foi a única coisa que eu fiz na sexta, porque realmente chegou sexta eu já estava esgotada. Obrigada por assistir, foi essa minha semana. Me conta aí se você gostou e beijos!